Eu sei como é que é, porque eu fiz isso lá nos Emirados Árabes. Nós pastoreamos uma igreja, fundamos a primeira igreja brasileira nos Emirados Árabes, um país 100% muçulmano. Olha só as formas que Deus usa cada um para levar a palavra em países, como o senhor acabou de falar, no Paquistão, em vários países que também tem igrejas implantadas. E Deus me deu um dom que o mundo reverencia, o mundo gosta. E tem pessoas que não gostam, não tem problema nenhum. Mas o futebol, mundialmente falando, é o maior esporte do planeta. Agora eu, morando lá no bairro do Carandiru, o caçula dentre 6 irmãos, o filho da dona Odília, viúva, sem pai, perdi meu pai com 8 anos de idade. O que eu teria de interessante para oferecer às pessoas? E é isso que eu quero me ater e falar para vocês antes de eu ler o texto. O que as pessoas encontrariam em um menino sujo, imundo, dentro de um bairro violento, pobre, não tinha calçado, não tinha roupa, não tinha alimento básico, não tinha saneamento básico, não tinha uma casa digna para morar? Os meus pais foram pioneiros no bairro do Carandiru, chegaram lá e montaram uma tenda, literalmente. Fincaram as madeiras e jogaram a lona por cima, e depois foram construindo, foram montando, parece como um quebra-cabeça, a casa onde nós morávamos. Nossa primeira casa no bairro da Zona Norte ali do Carandiru. Então foram colocando madeiras, e foram colocando, e depois colocaram as telhas, e a gente foi morando. Era terrível, porque a gente dormia no chão. Quando chovia, era aquela loucura, molhava mais dentro do que fora. Às vezes o meu pai e a minha mãe acordavam a gente para a gente sair, porque estava tendo incêndio no bairro. E eu fico pensando, eu crescendo dentro desse ambiente. Muito obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Você pode aplaudir esse irmão que... Obrigado. Eu fico pensando o que eu poderia retribuir, dar, oferecer para as pessoas. E então eu entendi que Deus tinha me dado um talento, não com o microfone, não com a voz, não com a postura, não com o corpo, mas com os pés. E então eu comecei a desenvolver essa habilidade de chutar bola. E a minha primeira bola foi uma bolinha de meia. A minha mãe que me deu essa bola de meia. Ela acreditou, foi a primeira pessoa a acreditar em mim e me deu o que ela tinha de melhor, toma bola de meia. E eu ficava treinando a minha habilidade com bola de meia. E de tanto chutar a bola de meia, ela se desfazia e não tinha mais meia para fazer bola. Aí eu tinha uma tia, tenho até hoje, fazia 90 anos. Ela morava numa casa de família, trabalhava e vinha de 15 em 15 dias visitar a gente. Todas as vezes que ela vinha, ela trazia uma bola ou uma cueca. E quando ela me entregava a bola, o meu sorriso vinha de ponta a ponta. E eu ficava chutando aquela bola, mas era uma bola de dente de leite. É uma bola de dente de leite que você precisa se adaptar a ela. Se chuta forte, ela faz assim, parece uma bexiga. Mas já não era bolinha de meia. E eu fui trabalhando essa habilidade de acordo com o que eu tinha de momento, o que me era oferecido. E eu estava em um processo ainda de entender o que era isso. A terceira bola foi uma bola de couro, já uma bola já me dava mais estabilidade. Molhada era muito pesada. E eu comecei a treinar. As primeiras pessoas que começaram a me aplaudir foram meu pai, minha mãe. Foi meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Ou seja, 7 pessoas me aplaudindo dentro de casa. Eu não entendi ainda o porquê. E aí o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos olhavam para mim e falavam assim: ele gosta muito disso, ele sabe, ele tem jeito. Eu não entendia por quê, mas eu fui entender depois. Deus tinha me dado um talento, Deus tinha me dado um dom, que estava sendo treinado, afiado, aprimorado. Para quê? Para ser colocado depois nos grandes cenários, e que as pessoas pudessem questionar, e que as pessoas pudessem admirar e falar assim:
você de fato faz algo que encanta. De onde vem isso? E aí é onde eu coloco para fora tudo aquilo que está dentro de mim. Falo assim, Deus me deu esse dom, Deus me revestiu de talento. E aí eu conto essa história, porque eu falo, eu cresci assim, eu fui desse jeito, a minha família era assim, nós éramos muito pobres. Os meus pais invadiram aquele lugar, era um lixão. Quando o supermercado, que chamava Eldorado na época, colocava os produtos já vencidos para jogar no lixo, eles levavam lá para o lixão e jogavam no lixão, e nós estávamos lá pegando tudo para levar para casa e comer. O que faz um Deus escolher alguém que cresceu numa situação como essa, que ninguém queria estar perto? Aliás, quando eu ia procurar emprego, eu tinha vergonha de falar o número da minha casa. Aliás, eu tinha vergonha de falar o endereço da minha casa, porque não tinha número. Rua Antônio dos Santos Neto, sem número. Morava na favela, gente, não tinha número. E aí Deus me escolheu. Um dia eu estou andando no bairro do Carandiru e as pessoas olharam para mim e falaram assim, cara, você não vai dar em nada, olha para sua casa, olha para sua família, seu irmão presidiário, drogado, suas irmãs estão todas aí, nenhuma casou, sua mãe está aí sozinha, e você vai ser mais um, cara, você não é ninguém. Um dia fazendo o mesmo percurso, eu estou andando, e aí algumas pessoas estavam dentro de um apartamento, na sala, e aí falaram, um irmão olhou para mim e falou assim, ô Ricardo, me chamou, eu falei assim, fala xará, e também chamava Ricardo. Me espera aí que eu tenho algo de Deus para falar para você. Eu parei onde eu estava e ele veio. Ele chegou na minha frente e falou assim, olha, Deus mostrou para mim uma visão com você que foi muito forte. Eu estava orando aqui com os irmãos, e Deus falou assim, olha para fora. Eu olhei, quando eu olhei para fora eu via você. Na medida que você dava cada passo, você ia crescendo, mas você ia ficando muito gigante, muito grande. E ele falou assim, eu perguntei para Deus, Deus, o que isso significa? E ele falou, Deus falou para mim assim, fala para ele que eu vou colocar ele entre os grandes da terra, vou levantar ele. Ele vai pisar em lugares que ele nunca sonhou, vai entrar em lugares que nunca ninguém jamais entrou. Mas para isso acontecer, ele precisa se entregar 100% para mim, porque ele está cocheando entre dois pensamentos, ele não sabe o que faz, está perdido. Eu recebi essa palavra, fui para o meu quarto, liguei o som, estava tocando um louvor. Eu comecei a chorar e eu digo que essa foi a primeira oração que eu fiz mais sincera. Falei, Deus, é verdade isso? Todo mundo fala que a minha mãe foi isso, que a minha mãe é isso, que o meu pai morreu e que eu cresci sem pai, sem a presença do meu pai. Ninguém dá nada pra gente, os meus irmãos, ninguém fala nada. Deus, é verdade isso? Eu estou vendo amigos meus que o Senhor transformou. Eu já perdi muitos amigos, eu não sei para onde eu vou, a minha vida está tudo errado, de cabeça para baixo. Se é verdade, fala comigo. Num sábado como o dia de hoje, orei e falei assim, Deus, amanhã eu vou na igreja, mas eu quero que o Senhor use o irmão para falar comigo, porque segundo os crentes o Senhor usa pessoas para falar, e eu acredito nisso. Eu já vi o Senhor fazer, mas eu quero que o Senhor use o fulano de tal, e dei nome. Amanhã eu vou na igreja, usa ele para falar o que eu estou falando hoje com o Senhor. Se assim o Senhor fizer, eu me rendo, paro de ficar batendo a cabeça aí, tentando fazer as coisas do meu jeito. Eu fui para a igreja, sentei no último banco lá, ó. E essa época aí na igreja não era fácil, gente. Você chegava, todo mundo ia em cima de você. E aí? Jesus está voltando, se não vir hoje vai para o inferno, hein? Vai ser hoje ou não vai? Te metia aquela pressão, né? Era normal isso. Os irmãos vinham com amor de querer trazer você para Cristo, mas às vezes não sabendo usar as palavras adequadas. Se você não vir hoje, Jesus pode voltar hoje, você vai para o inferno, hein? Cuidado. Não veio ninguém falar comigo, pastor, ninguém. Os meus amigos que cresceram comigo, o irmão que eu pedi para Deus usar para falar comigo, me ignorou o culto inteiro. Aí eu comecei a duvidar, né? Falei, Deus tem nada não.
Deus não tem nada comigo não. Como eu sou um cara persistente e não desisto, eu falei, eu vou olhar mais uma vez. O púlpito lá, eu estou sentado aqui no último banco, Mocidade cantava aqui, desse lado tinha um corredor, não conseguia enxergar todo o espaço da Mocidade, mas tinha um espaço que eu conseguia enxergar se eu fizesse assim. E esse irmão que eu pedi para Deus usar para falar comigo, ele era o líder dos jovens. E eu falei, eu vou olhar mais uma vez, está acabando o culto já, o pastor vai fazer o apelo e eu vou embora. E eu fiz assim, ó. Quando eu fiz assim, aquele irmão fez. Eita, quando aquele irmão fez, ele saiu correndo pelo corredor. Mas quando ele estava correndo no corredor, já fechei os olhos e comecei a tremer as pernas. Eu falei, é agora, é agora. Quando eu senti, já tinha uma mão pesada no meu ombro. Balancei, falei, meu Deus. Aí Deus começou a usar a boca daquele homem. Filho, porventura não sou eu Deus que te viu ontem no seu quarto a tal hora orando e falando assim comigo e pediu para eu usar o meu filho para falar com você? Para que você não duvide, você falou assim, 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 e ainda me desafiou. Estou provando para você que foi eu que te escolhi dentro do ventre da sua mãe. Aliás, antes de você ser gerado lá, eu te escolhi. Para você entender que eu vou te entregar o coração das nações. Você vai ser aplaudido nos maiores estádios. O seu nome vai ficar marcado. E você vai carregar a minha presença aonde você for. Quando o pastor fez o apelo, eu levantei as mãos. Não tinha mais lágrimas para derramar. Então fui dando risada com as duas mãos para o alto. E disse, eu quero Jesus. Ano de 2000. E lá já se vão 25 anos, ininterruptamente pregando o Evangelho de Jesus. Nos clubes de futebol, no Brasil, fora do Brasil, na seleção brasileira, na Itália, na Espanha, nos Emirados Árabes, fundamos uma igreja. Você entende que não é só sobre chutar bola, não é só sobre ganhar fama, não é só sobre estar em evidência, é sobre carregar uma presença de Deus. O maior troféu que você carrega, que eu carrego, é a presença do Espírito Santo. É a presença de Deus em nós. Eu não sei você, mas às vezes eu chego em lugares como esse assim, antes de você entrar você já sente algo diferente. A presença de Deus já está lá naquele lugar. Às vezes você vai na casa de pessoas, a presença de Deus já está naquele lugar. É porque você paga um preço alto. Se você está nessa corrida, se você está nesse campeonato, não é só sobre você chegar primeiro, e Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, 24. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Não é só sobre correr, levantar o troféu, isso é muito incrível, isso daqui é muito incrível. Quando eu cheguei, eu vi esse troféu e falei assim, esse eu não tenho. Esse eu não tenho. E isso é muito legal. Quando você sai, vai lá fora, contra tudo e contra todos, vence as suas guerras e as suas batalhas e volta com o seu troféu. Falando no âmbito do futebol, o troféu é exatamente esse, de campeão. O troféu é o melhor jogador da partida, é o MVP do jogo. Mas falando nos seus negócios, falando na sua família, falando nas suas finanças, o seu troféu pode ser uma família debaixo do altar, guardada pelo sangue de Jesus, um casamento digno de ser louvável. É uma empresa que Deus, Ele é o seu sócio, mas majoritário. É uma empresa que quando você chega, a primeira coisa que você faz é reunir os seus funcionários e falar assim, nós começamos a trabalhar depois que a gente orar, depois que a gente ler a palavra, depois que a gente buscar aquele que é o motivo de nós estarmos aqui, o doador da nossa vida, aquele que nos escolheu. Correr não é para saber quem chega primeiro, é de forma incansável buscar a santificação, a salvação, buscar adorar a Deus todos os dias. Eu não sei se você está cansado nessa corrida, eu não sei quantos anos você está correndo, eu não sei se de fato você já falou assim, não quero mais. Vai mais um pouquinho, o seu caminho ainda é longo. Talvez você está enxergando só o degrau da escada.
E quando você olha, você não consegue enxergar o que falta da escada. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você está cansado, se Deus está permitindo você enxergar só um degrau da escada, dá glória a Deus, porque a escada ela está lá. Se você não acessou a escada toda, não duvide de Deus, a escada está lá. Dê o seu melhor todos os dias. Faça o melhor na condição que você está. Todos correm, todos participam da vida, todos têm um chamado, todos têm uma corrida a cumprir, mas só um chega. Não é que a salvação é só para um, não. É para que você faça com tanta vontade, com tanto anseio, com tanto desejo, com tanta força, essa jornada da vida eterna aqui nessa vida, porque todos os dias somos tentados a parar e a desistir, sim ou não? Aí eu venho falar aqui para vocês, no culto Action. Deus falou através de alguém com o pastor Júnior, ou diretamente com ele, e escolheram eu para estar aqui, ministrando a vocês. Fui separado ao ministério pastoral lá em 2007, quando eu jogava ainda no Milan, da Itália. Todas as vezes que eu ia viajar, quando eu estava no Brasil, quando eu iniciei a minha carreira lá em 2000, eu levava a minha mochila com os pertences do clube, material esportivo, a minha necessaire, e levava uma mala. Nessa mala, eu levava a Bíblia e livros, porque eu já estava estudando. Porque quando eu me entreguei para Jesus, eu falei assim: Jesus, eu quero ser um pregador. O menino que outrora era tímido, que tinha vergonha de estar no meio social, por causa das minhas raízes, eu tinha vergonha de me expor, eu tinha vergonha de falar, porque eu me sentia realmente um Zé Ninguém. Mas quando eu me entreguei para Jesus, eu falei assim: Jesus, eu quero ser um pregador. Eu não sei vocês, a gente participava de cultos de orações nas casas lá das irmãs, lá no Carandiru, e eu ia. E nessas que eu estou participando de um culto de oração, Deus usou uma irmã para falar assim: meu, se prepara, eu te chamei e te dei um ministério pastoral, você vai cuidar de pessoas. E eu falei assim: eu quero, Deus, liberta eu dessa prisão, me dá. Eu quero falar do teu amor para milhares e milhões, para quem o Senhor me permitir, para uma pessoa, se for possível, eu quero. Lá em 2000, Deus falou comigo: eu vou te dar um ministério. Eu fui me capacitando, fui estudando, fui buscando, fui aprendendo. Em 2007 eu fui separado do ministério pastoral. E aí agora eu estou dentro dos clubes de futebol. Dentro dos clubes de futebol existe uma programação durante o dia. Você chega no clube, você toma café, você treina, depois você almoça e depois você descansa, dependendo da programação, e aí segue. Se é à tarde, você chega à tarde, treina, depois você janta e descansa. Você tem um tempo ocioso dentro dessa programação. E aí dentro dessa programação eu falei assim: 1 hora eu preciso para fazer cultos dentro desse clube. Aí a gente tinha um grupo nosso dos atletas, eu mandava lá: pessoal, tal hora, no quarto tal, a gente vai fazer uma reunião, vamos cantar um louvor, vou ler uma palavra, todos são bem-vindos, é um tempo com Deus, para a gente não ficar com o tempo ocioso. Venham todos, são convidados, vai ser um prazer receber vocês. E aí eu ficava esperando lá, quem vai vir, quem vai vir, quem vai vir. Quando eu dei conta, pastor Júnior, o quarto estava abarrotado de gente, não tinha mais como entrar ninguém. E aí o segurança de 2 metros de altura, chamado Ricardo, ele veio, bateu na porta e falou assim: pastor. Eu falei: fala, meu irmão. Ele falou: posso participar do culto? Eu falei: mas quem é você? Eu não te conheço. Ele falou: pastor, eu amo ouvir a palavra de Deus, e eu quero ouvir do Senhor. Eu orei a Deus e pedi para Deus me dar uma oportunidade de eu estar sentado num culto que o Senhor estivesse pregando. Desse tamanho, uma lapa de nego, meu Deus do céu, assim ó, forte,
Mas rapaz, quando aquele irmão começava a orar, ele se derramava em lágrimas, ele se quebrantava todo, ele se derramava na presença de Deus. E eu falei, gente, vamos ter que apertar para esse cara entrar. Ajustamos, ele entrou. E eu comecei a pregar e a ministrar. E ele chorava, ele levantava as mãos. E aí eu falava assim, gente, tudo aquilo que você tem de mais precioso, que você pode carregar para a sua vida é Jesus. Isso daqui é muito lindo, é muito maravilhoso, é muito especial. Mas cuidado, isso daqui é perigoso. Pode roubar seu casamento, pode roubar suas finanças, pode destruir a sua casa, pode te trazer um problema gigantesco para a sua vida. Você pode se sentir o homem mais poderoso do mundo. Você não quer respeitar as regras, você não quer respeitar as leis. Você acha que onde você chegar você tem que ser reverenciado. Onde você chegar as pessoas têm que levantar para você sentar. Você não quer mais pegar fila no banco. Você não quer mais olhar para as pessoas. Você não quer mais dar um abraço. Você não quer dar mais um sorriso. Cuidado, cuidado, Jesus não é isso. Ele quer fazer você um discípulo, um servo. E comecei a pregar. E aí eu falava assim, quem quer Jesus? Aí eu vinha os jogadores na frente, eu quero, pastor. Eu quero, pastor. Eu quero, pastor. Aí Deus começou a me dar o coração deles. Deus começou a me dar essas famílias. E aí eu comecei a falar de Jesus no campo, de chuteira, com uniforme, sentado, aconselhando os jovens que estavam pensando em se desfazer do casamento, abandonar a família, para querer constituir uma outra família. Eu falei, não é isso. Jovens cheios de confusão, sem saber para onde está indo. Eu falei, vem cá, deixa eu te dar um direcionamento. E comecei a instruir eles. Quando a gente ia jogar, isso é muito forte. A gente estava vestido no vestiário, a gente chegava lá para se trocar e tal. E a gente ia jogar. Antes do aquecimento, os atletas faziam assim para mim, assim, pastor, toma aqui minha camiseta. Me dava a camiseta deles, me dá a sua, me dá a sua, me dá a sua. Vai lá, pastor, ora por nós. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá no banheiro, no vestiário, no banheiro. Eu sei que você já fez isso alguma vez na sua vida, eu acredito. Eu ia no banheiro, entrava Jaso, fechava a porta, dobrava o meu joelho, baixava a tampa da privada e orava, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, que me libertou dessa minha prisão, é tão poderoso e eu não consigo expressar com palavra. Divide com eles. Eu estou orando para essa camisa, mas eu estou orando para aquela pessoa. Dá para ele, Senhor, a tua presença. Dá para ele esse prêmio, esse troféu que traça ferrugem, não destrói, ninguém pode roubar, que está no céu com o Senhor. Dá, Senhor, para eles. Eu comecei a orar e foi lançando essa semente, e deixou lá, Deus foi dando crescimento. Depois de alguns anos eu voltei, eu encontrei muitos desses aí na seleção brasileira e nos clubes que eu joguei, falando assim, aquela semente, lembra? Eu lembro. Você lembra aquele dia que você me chamou para lá? Eu lembro. Deus em 2015 levava os atletas do meu quarto, pastor Júnior, batiam na porta, pastor, posso entrar? Pode. O que você quer? Quero Jesus, pastor. Eu quero Jesus. Eu não sei quais são os seus anseios e não tenho nenhuma objeção com isso, nenhuma. Eu não sei quais são as suas metas. Eu não sei quais são os seus projetos. Eu não sei o que está tirando o seu sono. Eu não sei quanto tempo você está correndo, quantos anos você está dedicando e se empenhando nisso. Mas queira Jesus. Busque esse prêmio, queira Jesus, queira Jesus, queira Jesus. Chama Ele para os seus negócios, chama Ele para a sua vida, chama Ele para a sua casa, chama Ele para o seu casamento, e você vai ser um campeão. Ah, legal, mas era difícil quando eu andava na rua comendo do lixo. Pegava minha carroça de papelão, lixo reciclável, jogava em cima, plástico, lixo. Pegava os fios e queimava os fios e pegava os cobres e ia vender lá no ferro velho, para ficar em casa e dar o dinheiro para minha mãe, para a gente ter o que comer. Quando não tinha, eu esperava a minha mãe chegar. Trabalhava em casa de família, ela voltava, eu estava lá debaixo, eu ia lá atrás, ela falou, mãe, tem pão? Ela trazia pão duro,
de dias. Pegava o pão duro, molhava na água, no café com a... Café não, água com açúcar. Colocava o açúcar na água, pegava o pão, molhava e comia. Que refeição saborosa era para mim. Era a única coisa que tinha às vezes. Às vezes eu saía de casa e ia bater nas casas, nas vilas que tinham nobres do lado. Tia, tem alguma coisa para dar? Tia, tem alguma coisa para dar? Recebia roupa, recebia comida e levava para casa e repartia com os meus irmãos. Ia para o resto de feira pegar os alimentos mais saudáveis. Para mim, resto de feira era chique. Não pegava os alimentos fresquinhos, era resto de feira. Comia pezinho de galinha, corinho de galinha, frito, com farinha e café quando tinha. Quando não, pegava panelas em casa e ia na porta dos presídios. Tinha casa de detenção, COC, penitenciária do estado, DEIC e a penitenciária feminina. Ficava na porta dos presídios com a panela. E aí vinha lá o porteiro, abria, pegava as panelas, levava lá dentro, trazia a panela quente, cheia de comida. A comida que eles serviam para os presos, eu levava para casa e a gente saboreava, a gente comia. Quando não, eu ia para os faróis, bater no vidro dos carros. Tio, me dá um trocado para eu ajudar minha mãe. O Senhor me deu dignidade. Minha mãe um dia me deu uma palavra e falou assim: filho, tudo que você conquistar, que seja com o suor do teu rosto, seja honesto, não me envergonhe, não permita ninguém olhar para você e te chamar de mau caráter, que você se apossou de algo que nunca foi seu. Eu falei: mãe, me dá aqui, é uma lei, está no meu coração, está na minha mente, nunca vou esquecer disso. Aí as coisas mudaram. Aí eu fui comprar a primeira casa para minha mãe. E eu não deixei ela ver. Fui lá, fiz uma sala com uma vista linda para um jardim de inverno, verdejante, aquele jardim bonito, com uma fonte no meio, todo iluminado, uma televisão gigantesca na sala. A gente sentado olhava para o jardim. Eu não sei se a vista mais bonita era da televisão, dependendo do que a gente estava assistindo, ou do jardim. A gente ficava assim. E aí eu fiz uma cozinha linda para ela, toda planejada. Ela gostava de cozinhar baiana, gente. A melhor comida que eu comi na vida foi a comida da minha mãe. Débora não vai brigar comigo porque Débora não gosta de cozinhar. Tá tudo certo. Débora não gosta de cozinhar. O Jason e a Geisa são provas disso. E aí eu peguei e fiz uma cozinha. Eu falava assim: mãe, agora a senhora vai fazer o melhor bolinho de chuva que eu gosto de comer, mãe. Aí eu fui na parte de cima e fiz um espaço de churrasqueira lá, um gourmet. É gourmet que fala, né? Uma área gourmet. Fiz uma área gourmet, uma churrasqueira linda. E falei assim: mãe, aqui agora a gente vai comer churrasco de verdade. Não vai ser corinho de galinha, pezinho de galinha. Nada contra, mãe, mas agora as coisas melhoraram. Ela já tinha parado de trabalhar. E esse foi um dos dias mais incríveis que eu vivenciei. Nós entramos na casa. Eu falei: mãe, lembra que um dia falaram que a gente não ia dar em nada, que a senhora vê os filhos da senhora morrer sem ter conquistado nada na vida? Deus mudou nosso cativeiro, mãe. Minha mãe falou assim: filho, eu sei, porque eu sou uma mulher de fé. Eu falei: eu sei, mãe, mas a senhora precisa conhecer Jesus, mãe. Ela falou: eu já conheço. Eu falei: eu também acredito que a senhora conhece, mãe, mas a senhora precisa ser íntima dele, mãe. Ela falou assim: mas o que fizeram com você na igreja? Eu falei: não fizeram nada comigo, só me apresentaram o homem mais lindo, maravilhoso, mais incrível, que me deu salvação, que mudou a minha vida e que quer mudar a vida da senhora também. Essa casa é incrível, mãe. Lembra da nossa tenda, do nosso barraco pegando fogo, a gente perdendo tudo? Olha essa casa, olha essas luzes, olha essa televisão, olha esse jardim, olha a sua cozinha, olha a churrasqueira. Mãe, olha a garagem, nós temos garagem para pôr carro, mãe. E aí um dia, eu estou machucado, lesionei o joelho, e falei assim: mãe, nós vamos começar um projeto na igreja. Eu já estou terminando, tá, gente?
Nós vamos começar um projeto na igreja de fazer comida para a gente levar para os moradores de rua. E se a senhora quiser fazer parte, fica à vontade. Ela falou, eu quero. Aí eu vi minha mãe dentro da igreja fazendo comida, a gente comia daquela comida e servia os moradores. E então, teve um dia que eu fui pregar no culto de jovens, na igreja. Eu era líder, 2006. Eu estou pregando, está lá na igreja, minha mãe, alguns dos meus irmãos. E eu falo assim, alguém aqui nessa noite gostaria de se render a Cristo e confiar nele, deixar ele conduzir a sua vida, a cuidar do seu coração, a te trazer paz, a entrar nos seus problemas e te ajudar a solucionar? Aí levantou a minha irmã, eu quero. Eu comecei a chorar. E eu olhava de rabo de olho para minha mãe. Estou falando para cá, mas eu olhava para cá. Estou falando aqui, mas eu olhava para cá. Ó. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? A minha mãe levantou. Quando a minha mãe levantou, eu desci para abraçar ela. E eu me ajoelhei com ela na frente do altar. Falei, ora aqui por nós, pastor, agora. Em 2006, minha mãe se entregou para Jesus. Eu ganhei minha mãe para Jesus. Ganhei meus irmãos para Jesus. Em 2007 eu estou lá no Milan, nessa mesma temporada, 2006 e 2007, vivendo um sonho. E aí sequestraram a minha irmã aqui no Brasil. 5 meses e meio ela ficou sequestrada. Se você der um Google e pesquisar sequestro da irmã do jogador Ricardo Oliveira, você vai encontrar 159 dias. Sabe onde eu estava? Jason e Geisa estavam lá, sendo líder de jovens lá na igreja, lá em Milano. Era Bolatti, lá em Bolatti, cuidando de jovens, eu e a Débora. E ele chorando com a gente. Ele levava eu para o Milano, eu ia chorando, treinar, eu ia chorando com ele. Tem notícia da irmã? Não tem. O que os policiais falaram? Não sabe, ninguém entra em contato. Depois começou a chegar a mensagem, não vai pagar 1 milhão. Eles pediram $1 milhão de resgate. Se você não pagar, vai chegar um dedo. Se você não pagar, vai chegar uma orelha. Se você não pagar, vai chegar o pé. E começou a chegar ameaças. E eu comecei a orar, falei assim, Jesus, eu não tenho controle sobre isso. Se eu não encontrar minha irmã mais uma vez nessa vida, eu vou encontrar ela na eternidade, porque eu sei que ela está salva, te serve, é tua filha. Mas se ela estiver viva, Senhor, manda um anjo, faça alguma coisa, traga ela de volta, a gente não aguenta mais. Eu fui impedido de vir para o Brasil em dezembro para passar férias, porque a polícia falou, se você vir para o Brasil vai atrapalhar a investigação. Eu falei, eu não posso, eu preciso ir para o Brasil para abraçar minha mãe, minha família. E eles falaram, não, você não pode. Eu falei, eu preciso ir, não aguento mais, não aguento jogar, não aguento. Eu vim para o Brasil, abracei minha mãe. Choramos, oramos, voltei para a Itália. Um dia de madrugada meu telefone toca e estouraram o cativeiro da minha irmã. Resgataram ela. Depois sentado com ela, eu falei assim, e aí, o que eles falavam? Começou a fazer um monte de coisas, chantagem emocional. Falavam para mim que você falou que não ia pagar, que podiam tirar minha vida, que você não gostava de mim. Aí eu falei, o que mais? Ela falou assim, aí apareceu um lá que não estava. Eu falei, como assim apareceu um lá que não estava? Ela falou, eles trouxeram uma outra pessoa, e falaram para essa pessoa que era uma brincadeira que estava fazendo com um casal. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, e aí o que ele fazia? Ela falou assim, olha, você pode ler a Bíblia para mim? Aí ele falou, posso. Ele lia a Bíblia para ela. A minha irmã, ela é analfabeta, não sabe ler nem escrever, mal sabe assinar o nome, até hoje. Aí ela falou, ele lia a Bíblia para mim. Aí ele descobriu que era um sequestro e que eu era sua irmã. Aí ele passou a ver os jogos do milho e falava para mim assim, ó, seu irmão não jogou. Aí quando você jogava, ele falava assim, ó, seu irmão entrou 15 minutos. Eu vi ele jogando, ele está triste, está sentindo a sua falta. Ele disse que aquelas palavras começou a entrar no coração dela, começou a se sentir amada, ela não se sentiu rejeitada, que era mentira o que estavam falando para ela. Ela comia só arroz branco,
e tomava água. Perdeu 40 quilos. E aí ela falou que esse cara pegava frutas e levava para ela. E dava para ela e falava assim: esconde embaixo do sofá, porque se eles souberem que eu estou te dando outra coisa, a não ser a alimentação que eles falaram que eu tinha que te dar, eles falaram que vão me matar e matar minha família toda. Falei: pode deixar, pegava e escondia. Até que um dia, aquela oração que eu fiz: Deus, se a minha irmã não estiver mais aqui, eu vou encontrar ela na eternidade. Mas se ela estiver aqui, faça alguma coisa, manda um anjo, manda alguém para ir lá e resgatar ela, porque eu quero estar com ela ainda. Aí esse cara, que foi colocado lá para cuidar dela, falou assim: olha, eu estou fugindo com a minha família, vou ligar para a polícia e vou pedir para eles virem aqui, vou falar onde você está e vou embora. Ora aí para eles acreditarem em mim. Aí ele saiu. Aí disse que e ficou esperando, a polícia não veio. Ele voltou lá e falou assim: eu liguei e a polícia não veio, fiquei esperando, vou ligar de novo e agora eu vou embora. Ligou a segunda vez e foi embora. A polícia bateu lá e estourou o cativeiro dela. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Diga para alguém que está do seu lado assim, com todo cuidado e respeito: se você se dispôs a correr, corra como um vencedor. Haverão inúmeras situações na sua vida que vai tentar fazer você parar e desistir. Mas se você entrou nessa corrida, se você faz parte dessa família, se você faz parte desse exército, você tem um general que entra nessa guerra por você, que entra nessa luta por você, na sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na sua empresa, para fazer você mais do que um vencedor. Eu poderia parar por aqui. Aliás, eu poderia continuar e estender mais um pouquinho e falar um pouco mais do meu testemunho para vocês. Porque às vezes a gente esquece os bastidores. A gente só olha os palcos. A gente esquece os bastidores. Cada um de vocês tem os bastidores. E vocês também terão os palcos. Mas lá nos bastidores, você tem que correr como um campeão. Eu ganhei na minha carreira profissional 14 troféus coletivos, 14 de campeão com times por onde eu passei, entre eles a seleção brasileira. Ganhei inúmeros prêmios individuais por ter sido o melhor jogador do campeonato, o artilheiro do campeonato, o melhor jogador da partida e por aí vai. Está tudo lá no meu museu, lá em São Paulo, está tudo lá. Mas todos os dias quando eu acordo, a primeira ação que eu tenho é cair de joelhos do lado da minha cama. Pá! Senhor, se a tua presença não for comigo, Senhor, eu não vou conseguir vencer esses gigantes que tem lá fora. Senhor, guarda minha família, guarda minha casa, guarda os meus filhos, guarda os meus negócios, blinda minhas empresas. Me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa comunicar a tua palavra ao coração de muitos, aqueles que eu vou ter oportunidade hoje em reuniões que nós vamos participar. Muito obrigado pelos troféus, Senhor. Mas esses troféus irão ficar. No dia que eu for, eles vão vai até se perder por aí, vai perder o seu valor. Mas, Senhor, eu quero levar esse troféu incorruptível para as pessoas, e eu não quero perder ele. E falando sobre isso, eu quero que você faça uma reflexão. De que adianta correr e desistir lá no final? Porque tinha alguém que correu mais rápido, porque tinha alguém que foi colocado na sua frente, que teve prioridades em alguma coisa e você desistir. Não, você foi chamado para chegar até o final.
Se você cair, Ele vai te colocar de pé. Ele vai te levantar. Se você tropeçar, Ele vai te levantar de novo. Se você cai 7 vezes, Ele te coloca de pé. Eu estou falando para pessoas que precisam de ter ação, colocar a fé em movimento. Nós estamos nesse culto action, para você tomar uma ação. A minha filha, que vai me dar uma netinha agora, mês que vem, quase morreu com 1 mês de vida, ficou na UTI de hospital. O meu filho Anthony, que fez 20 esse ano, foi atacado desde o ventre. Débora sofria dores, ficou 10 horas na mesa de parto, tentando um parto normal. Primeiro filho, não sabia, inexperiente, e os médicos falando, vai, faz força que dá certo. Tomou uma anestesia. Depois de 10 horas tentando normal, não conseguiu, começou a gritar. O médico apagou ela e fez o parto cesárea. Ela teve o Anthony. Lembre-se, todos os anos da vida desse menino, a gente cobre ele de oração e ora por ele. O diabo nos persegue o tempo todo, mas a gente está de joelho, correndo essa corrida, vencendo essa corrida, porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está com você, maior é aquele que te chamou. Você não vai naufragar, você não vai parar, você não vai fracassar. Você vai vencer porque você é um campeão, você é um vencedor. Deus te escolheu, a sua casa pertence a Ele, seus negócios pertencem a Ele, foi consagrado para Deus. Sua família, seu casamento, suas finanças, sua saúde, o seu corpo, a sua mente. Eu quero chamar você a vir aqui. Você que entrou nessa corrida, que está nessa corrida, vem aqui à frente, se revestir dessa graça, desse amor, desse poder que vem do alto, porque Deus te trouxe aqui para te encher de força, de fé e de ânimo e de esperança, porque você entrou aqui nessa manhã, falando assim, não, eu vou lá, mas a minha vida vai continuar a mesma. É mentira do diabo. Deus te trouxe aqui para mudar sua vida, mudar sua história, mudar seus pensamentos, mudar sua casa, mudar sua vida, mudar sua perspectiva. Cadê você? Vem aqui que eu quero orar por você. Você que está vindo aqui, que está nos visitando, que ainda não entendeu, que não sabe o que está acontecendo. Jesus veio aqui, Jesus está aqui e quer encontrar com você. Ele quer trazer esperança para a sua casa. E isso eu estou vendo muitos jovens. Daqui a pouco eu quero orar também por jovens atletas. Se tem aqui na igreja, eu acredito que sim, tem atletas aqui, tem amigos meus que frequentam essa igreja, que não puderam estar aqui. Eu quero que você venha aqui, porque Deus te trouxe aqui nesta manhã, para mostrar para você que você está numa corrida, mas você não está nessa corrida sozinho. Você vai chegar. Ele vai segurar nas tuas mãos, vai te colocar de pé e você vai chegar no final. Você não entrou nessa corrida sozinho. Talvez você pense que entrou sozinho. Você pode até ter dado esse passo sozinho, mas no meio da corrida, no meio do caminho, Ele está do seu lado, te acompanhando. Isso, pode vir, não tenha vergonha. Esse é um momento de maior coragem que você tem que ter. Passar por cima, às vezes, do seu ego. Sabe, aquilo que você fica pensando, não vai lá, você vai se expor. Quem não se expõe não governa. Quem não tem coragem de estar à frente, quem não tem coragem de dar o primeiro passo, não consegue enxergar todo o restante da escada. Você é mais que vencedor. Por mais difícil que esteja sendo na sua vida, por mais caótico e turbulento que esteja sendo a sua vida atual, nesse momento, você venceu a maior crise sanitária que o nosso país e que o mundo enfrentou até agora, a tal da Covid. Perdeu entes queridos, eu perdi também, mas você está aqui. Você está aqui e tem pessoas, tem um pastor, tem um grupo de obreiros, de pastores orando por vocês, pela casa de vocês. Quando vocês entram aqui pensando em parar, Deus usa a vida do pastor Júnior, Deus usa de pessoas que estão aqui para encorajar vocês e falar assim, vai mais um pouquinho, conta com a mais de Cristo, nós somos uma família, nós vamos cuidar de você, essa prova vai passar, esse momento vai passar, é só um momento. Se você está no deserto, o deserto é lugar de passagem, você vai vencer, vai chegar lá do outro lado e Deus vai te mostrar que você foi escolhido, você não é um acidente. A sua casa, ela não vai naufragar, seu casamento não vai naufragar, a sua empresa não vai naufragar, suas finanças não vai naufragar, seus filhos, você não vai perder eles.
passa a crer, passa a orar, continue correndo. A corrida, ela é assim, ó. Eu corro toda semana eu corro com a minha esposa e um grupo de amigos. Eu saio para correr com Débora. Débora não gostava de correr. Eu saio para correr com ela e ela vai no ritmo dela, tranquilo. E ela se inscreve em corridas e me inscreve junto com ela. E nós vamos juntos. 5 km, 8 km, 10 km, 6, 7 km. E nós vamos correndo. E eu vou no ritmo dela. Aí ela fala assim: amor, eu cansei. Aí eu falo assim: eu também cansei. Aí nós vamos andando junto, conversando. E aí, meu amor, já recuperou o fôlego? Calma, meu amor, tá doendo aqui, ó. Tá doendo aqui. Quem já sentiu essa dor aqui? Eu também. Ai, que incomoda. Dá uma fisgada, não dá? Não dá, pastorzão? Dá aquela fisgada aqui, não dá? Aí ela fala: tá doendo. Aí eu falo: é, então tá, anda. E a gente continua andando. E a corrida, o povo passando correndo. Aí eu falei: e aí, amor, já deu? Já recuperou? Ela já, então vamos embora. E a gente chega lá, a gente ultrapassa a linha de chegada juntos. Isso é igreja. Isso é ser mais de Cristo. Isso é o corpo. Nós não vamos deixar você para trás. Nós não vamos deixar você sozinho, deixar você e cada um faz, não, vamos junto, vem cá. Quem ficou para trás? E aí tem hora que eu pego na mão dela. Vamos correr de mãos dadas, amor? Porque é assim, amor, eu falo para ela assim: lembra daquela promessa lá do altar? Lá em 6 de setembro de 2003? Aí ela fala: eu lembro, quando nós nos casamos. Eu falei: sim, pois é, o juramento continua de pé, amor. Eu não vou te deixar, nunca. É até o céu. Aonde você for, eu vou. Se você parar para descansar, eu descanso com você. Mas nós vamos junto. Depois que você recobrar o ânimo, o fôlego, nós vamos correr de novo. E assim nós vamos. É assim que você vai se sentir, que você se sente aqui nessa igreja. Apoiado, abraçado, cuidado, amado. Você não está sozinho. Além de você ter uma família que está te abraçando aqui, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que entra na sua causa, para colocar as coisas tudo no lugar. As coisas estavam desajustadas, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu quero lançar essa palavra e já termino. As coisas irão voltar a se normalizar na sua vida. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, ó Pai, por me permitir estar aqui nesta casa, neste ambiente espiritual, trazendo um pouco, Senhor, do meu testemunho, da minha vida, da minha jornada com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor viu em mim o que ninguém enxergava, um valor inestimável. Eu entendi, ó Pai, que quando o mundo não me aceitava e não me queria, eu já tinha escolhido pelo Senhor na eternidade, e o Senhor me plantou aqui nesta terra. Hoje, eu estou aqui nessa igreja linda, pastoreada por um pastor, ó Deus, que ama, Senhor, almas, que tem feito um trabalho árduo há anos, ó Senhor, e que tem deixado o seu legado, tem perpetuado este legado. Essas famílias, ó Deus, que vieram aqui à frente, aqueles que estão entregando suas vidas para Cristo, aqueles que vieram aqui para receber uma oração de encorajamento, que já servem o Senhor, mas que estão passando por algumas crises, por algumas situações de adversidades. Por essas pessoas eu oro e peço ao Senhor: Deus, abra o caminho, prepara, Senhor, envia anjos, ó Deus, para entrar nessa guerra. Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, abrir a visão espiritual, que o Senhor possa fazer-nos entender que esse é um processo da forja, é uma preparação. Eles vão vencer, eles vão chegar do outro lado. Esse deserto, Senhor, ele vai acabar. Eles vão chegar do outro lado, vão cantar, vão se regozijar, vão tomar posse da bênção e da vitória que o Senhor tem para eles. Deus, aqueles que estão se entregando ao Senhor, ó Pai, é a maior decisão da vida deles, e a mais importante, ó Deus, eles estão decidindo, ó Deus,
colocar a vida dele nas tuas mãos, e o Senhor os conduzirá em vitória, ó Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, que eles irão, ó Deus, ainda ver, ó Deus, as maravilhas que o Senhor tem preparado para eles, assim como o Senhor fez comigo. Eu oro também por jovens atletas, por atletas profissionais que congregam aqui, que pertencem a este ministério, que eles possam ser luz, que eles possam ser, ó Deus, o sal onde o Senhor colocou eles, que eles possam, ó Deus, ser agentes de transformação na vida de atletas, de outros atletas, de famílias de atletas. Ó Pai, em nome de Jesus, faça resplandecer a tua luz, ó Deus, sobre a vida de cada um, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, viver dias melhores na família, nos negócios, na saúde, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Coloca de pé o que está de joelho a gente fica gigante, Deus, de joelho a gente, ó Pai, fica poderoso, porque quando nós dobramos o joelho aqui na terra, o Senhor, ó Pai, estende as tuas mãos dos céus, e o Senhor ouve a oração que o justo faz aqui nessa terra. Eu oro, Deus, abençoando cada família, cada vida que veio aqui à frente, que eles possam sair daqui nesta manhã revestido de graça, de ânimo, de poder, que eles possam, ó Deus, enfrentar, ó Deus, lá fora, tudo aquilo que vier, mas entendendo que eles não estão sozinhos, e que eles são muito mais do que vencedores. Muito obrigado, Senhor, por todas as dificuldades permitidas até o momento. Muito obrigado, Senhor, por envergonhar o diabo mais uma vez, que tentou me parar para não chegar até aqui nesta manhã. Nós viemos debaixo da sua direção, e o nome do Senhor está sendo glorificado nesta manhã. Assim eu te agradeço, ó Senhor, e peço que a tua boa mão, que o teu favor continue sobre nós, em nome de Jesus. Amém.